a mais um Acadcast, aquele podcast do mercado de seguros que todo mundo gosta. Eu sou a Marina Zanco Eu sou o Tupã. e hoje a gente tem convidados aqui muito especiais para a gente falar de um tema que é muito importante quando a gente está falando do universo de seguros. Sim, perícia técnica de sinistro. Na Eles vão liquidação de explicar melhor sinistro. para a gente sobre isso, Umas letrinhas, né? Umas palavrinhas diferentes, né? não é? A gente já falou sobre sinistro aqui com o Adriano, foi muito legal, mas agora a gente vai aprender mais um pouquinho, Entrar conversar um mais um pouco mais pouquinho, desse mundo, né? né? Mas antes da gente começar, a gente não tem alguns recados? Alguns recadinhos, sim. Alguns recadinhos. Bom, é aquela coisa, né? Se você está assistindo pelo YouTube ou no Spotify, não esqueça de gente curtir a gente, seguir a gente. No YouTube, colocar o sininho lá para marcar e seguir realmente todas as nossas redes sociais também, porque aí você vai acompanhar tudo que está acontecendo aqui no CatCast. É isso aí, vamos lá, sem mais delongas, conhecer os nossos convidados por eles mesmos. André e Léo, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso estúdio. E se apresenta pra gente, vamos começar pelo André. André, se apresenta pra Vamos gente. começar comigo, vai. Obrigado, é uma honra, obrigado pelo convite, por estar aqui. É super, super legal poder participar e falar um pouquinho de Sinistro, que pra gente é É sempre, sinistro. é Sinistro, né? sinistro, né? É sinistro. Esse nome de Sinistro, né? Mas é super legal, né? Pô, eu sou o André Lopes, né? Conhecido como Deco também aí na, na CRT, no grupo, né? Tô no grupo aí há 3 anos. Tenho aí quase 30 anos de mercado de seguros, né? Trabalhando com sinistros praticamente esse tempo todo, né? Comecei lá atrás com a corretora familiar do meu avô, com meu pai, que existe até hoje, inclusive. E depois disso passei aí por anos trabalhando em áreas de sinistros diferentes em outras seguradoras. Eu trabalhei na Allianz por 10 anos, na Zurich mais 6. Trabalhei pela Chubb 3 anos, trabalhei na Crawford, também fazendo regulação de sinistros mais 3 anos, e Nossa, na quanta Sedgwick bagagem. por mais 3 anos também. E aí tenho esse prazer e orgulho de estar no grupo da CRT há 3 anos aqui com um amigão meu, que é o Léo, que é de longa, longa data, né? Que a gente está junto, né? Então, trazendo um pouquinho da experiência. Espero que a gente tenha um tempão muito legal aqui. Com Tá bom? certeza. Não vai ser diferente. É, Léo, obrigadíssimo pela oportunidade. A gente está lisonjeado aqui, honrado com o convite. Então, eu sou o Leonardo Marcelli, conhecido como Léo, né? Minha história nos seguros, dentro da perícia, ela começa em 2003, 23 de janeiro de 2003. nossa, ó. Caramba. Tá. São mais de 20 anos. Comecei com meu pai, né? Quer dizer, meu pai estava recomeçando a vida dele, de engenheiro para perito. Eu embarquei, né? Quer dizer, nessa carona num momento importante da nossa jornada familiar. E aí a gente fundou a Critério, né? Juntos. E de lá essa jornada começou com um propósito muito importante de querer ser uma companhia melhor a cada dia, né? E aí eu fui vivenciando as experiências, oportunidades ao longo desses 20 anos de continuar aprendendo com perícia, com sinistro. Eu, na época, né, trabalhava por o Deco, né, quer dizer, foi meu primeiro cliente. Então, muito, muito bacana essa jornada, né? Foi nosso primeiro cliente e a gente já vem, né, nessa relação. Então, eu brinco, ele fala que ele tem 3 anos de casa, mas para mim ele tem mais de 20 já, né? De um jeito ou de outro, a gente veio construindo de alguma forma indireta essa história. Então, hoje nosso grupo está aí, né, com 75 pessoas, 2 empresas e mais de 50 engenheiros e engenheiras. Então, é uma história bonita, né? Uma história que a gente tem bastante orgulho. Eu tava assistindo um vídeo institucional deles, eu falei, meu Deus. É, quando a gente tá pensando no mercado de seguros, né, a gente pensa em várias profissões, né? E na Critério são todos engenheiros. Mas como é que se deu a fundação da Critério? Você e seu pai acordaram, hoje vamos criar uma empresa disso. Como é que Vamos, foi? vamos Como é mexer que tu com, chegou vamos mexer até com aí? seguros. Vamos mexer com Abriu a seguros. lista telefônica. É, Acho que eu vou montar esse seguro é tipo de interessante, né? Funciona, né? É. Porque Tão específico, né? É nessa parte, é tão específico na perícia. Mas como? O que como é que aconteceu? isso Tanta acontece, perícia né? para fazer, eu vou fazer justo de seguro e sinistro, né? Eu vou Exato. escolher. Olha, long story short, né? De fato, perícia é super nichada, é um negócio super, né, quer dizer, específico. Não tem na faculdade, não tem matéria de perícia na Uhum. faculdade. É raro você ter uma pós-graduação. Quando você tem, ela é perícia judicial. Então, realmente, é um negócio muito, muito específico. Muito rapidamente, o meu pai estava no momento de recomeço da carreira dele, com 50 anos de idade. Ele é projetista estrutural, foi construtor durante muito tempo e, por um momento específico da vida dele, precisou recomeçar. E ele não fazia ideia do que era perícia, nem
seguros, né? A única referência que você tem de seguro é do seu automóvel, do seu plano de Exato. saúde. Sempre. Em geral é por aí. No geral, acaba sendo por aí, né? Não é aquela conversa que você senta no barco e você fala, vamos falar de seguro? Hoje a gente fala porque o nosso universo é desse, né? É igual a A gente. gente Parece, fala. parece um monte de maluco, né? Que os caras estão falando de É, sinistro, É, É. Então não é uma É. coisa comum. Corriqueira ali, né? Mas acho que como na vida tem tudo um propósito, meu pai teve um sócio na área de projetos, uma pessoa muito importante na vida dele, que quando ele saiu de projetos, ele deixou o escritório para essa pessoa. E quando meu pai precisou recomeçar a vida, ele ligou para essa pessoa e falou, cara, tô precisando de ajuda. E aí ele falou, cara, vem aqui, a gente divide os projetos. Mas esse cara também estava num momento difícil da vida dele. E ele até falou, cara, não tem como dividir os projetos, eu sou seu fiador e você não paga o aluguel faz 3 meses. Mas a esposa dele, ela era secretária de um diretor da AGF, hoje Allianz Brasil, né? E aí ela viu, talvez, esse potencial do meu pai, que tinha muitos anos de formado, era um cara que tinha mais de 20 cursos pós-universitários, e falou, cara, vem cá, eu vou te apresentar para o meu diretor da seguradora. E aí ela entrou na seguradora, ela era uma pessoa super assim despojada, ela falou assim, esse aqui é o melhor engenheiro do Brasil, vocês precisam contratar ele como perito. Caramba. E aí ele pegou o currículo dele, foi fazer um curso de perícia no IBAP, que era de perícia judicial, pegou o currículo dele, foi, né? Até que um dia um cara que a gente tem muita gratidão, chama Laur Diuri, hoje ele é diretor da Tóquio Marine, na época ele era da Allianz, o André já trabalhava lá na Allianz, antiga GF. E aí um dia esse cara pegou, quase como com o destino, falou, cara, tinha o currículo do meu pai lá e falou, vou dar uma chance pra esse cara. Ele ligou pro meu pai e falou, quer trabalhar? E aí ele falou, quero. E aí meu pai fez a primeira perícia e assim a história começou. Nessa época eu estava na faculdade. E meu pai começou sozinho em 2000, né? Por aí, 99, 2000. 2000. Eu estava no segundo ano da faculdade. Estava fazendo estágio em obra de geral e pesado, no Rodoanel. E comecei a ver de longe ali, né? Ele montou uma salinha ali, uma salinha na casa que ele mora até hoje, né? Que era a casa que eu morava. E aí a história começou, né? Quer dizer, aí em 2013, quando eu fui me formar, eu embarquei com ele. Então a história começa por aí, entendeu? É Por muito acaso, legal, né? né? Bem por acaso. Tipo assim, Ah. eu conheço, né? Então, deixa É. eu te apresentar. Isso é É muito isso. legal. Sabe o que eu achei interessante? 2 pontos que na história que ele falou. Cara, já quero conversar com seu pai, tá? Já fica aqui o Vai convite, adorar. Legal, a Vai história. adorar. né? Porque ele já tinha 50 anos quando 50 anos. migrou, né? É isso A aí. importância de olhar para profissionais mais maduros, né? E Muito valioso. isso é muito valioso, porque ele tinha toda uma bagagem que não é excluída, né? Que tem que ser valorizada. E entrou num mundo novo, mas já mais maduro. Eu achei muito Fora legal o isso, né? empreender, né? Empreender com, querendo ou não, mais idade, vamos dizer assim, né? Que o pessoal fala que tem que empreender bem novo, né? Começando essa carreira dessa forma, assim. Já tinha carreira anterior e trocou, né? Mudou, né? Sim, eu acho que o Deco pode trazer uma perspectiva, porque quando você estava lá dentro da seguradora, né, os peritos, para ser perito, tinha que ter ou cabelo branco ou não ter cabelo. Ai, deixa eu confessar uma coisa. Porque no final do dia era aquela coisa assim, o super especialista, super sênior, né? Ele era quase uma entidade, né? O Deco falava assim, então tinha essa característica, né? Então, para este trabalho, era bom que você tivesse mais de 50 anos. Mas, Ah, olha, você cria essa casca, né? Você é, cria essa casca dura, né? mas olha, Léo, quando a Tem um gente estava ponto interessante. conversando, que você tava para vir aqui, a gente estava conversando pelo WhatsApp, não conhecia o Léo. E aí eu imaginava outra pessoa. E aí, quando a gente fez uma chamada via Teams, né? E quando abre, ele todo jovem, assim, todo assim. É, Aí eu, caraca, como a gente faz juízo, né? Parece Das um tipo, pessoas. Quase o Papai Noel, né? Eu De barba não branca. imaginava. eu falei com ele a mesma coisa. Eu falei, não, quando a gente fala de sinistro, a gente pensa lá, o tiozão ali, todo mundo de careca, ali sentado, ali. uma figura. Era isso. Porque você vê, querendo ou não, é um assunto bem assim, bem complexo, né? Querendo ou não, é complexo. Você não pensa que tipo, um Sério, jovem, uma sênior. pessoa. Você não pensa que um jovem, uma pessoa toda assim, vai mexer nisso. Você pensa que é um cara já mais de idade, que vai saber ter uma A bagagem gente muito cria grande. essas figuras, né? É engraçado isso, O né? perito mesmo, né? Que o Léo falou, você esperava o quê? Não, pô, cara, perito, cara. Entende tudo de tudo. Chega aqui, dá É. 3 marteladas aqui, resolve o problema, né? E você depois descobre que não é nada disso. Não Não é adianta, nada. ninguém dá 3 marteladas e resolve o problema, ninguém é dono da verdade, né? Que é até o que a gente sempre fala, a gente não é dono de nenhuma verdade, a gente é dono de procurar uma solução para um problema, né? Uhum. E obviamente usar a nossa parte técnica para isso, né? Então a gente cria mesmo esse estereótipo. E lá no começo, as empresas de perícia, quando eu comecei a trabalhar, nesses anos 90 ainda, as empresas de perícia eram isso mesmo, eram empresas de um homem só,
que, pô, eu sou o perito. E muitas vezes esse cara chegava. Eu falo isso pro Léo, às vezes ele chegava muitas vezes mais pra deixar o coreto mais bagunçado do que ajustado. Por quê? Porque ele começava a arrumar briga com todo mundo. Ah, eu tô dizendo isso aqui e quando eu digo, isso é uma verdade. E depois você descobre que não é assim, que essas coisas devem funcionar, né? E isso não é questão relacionada à idade, mas é relacionada a. Eu sou perito, tem que ser perito em gente também, perito em solução de Legal. problema, né? E então, na prática hoje, como é que funciona? Eu não entendo nada. Como é que funciona o trabalho de vocês na prática, assim? A seguradora liga, olha, a gente precisa averiguar. Como é que funciona esse processo? Funciona normalmente assim, a parte mais formal dele, a gente trabalha junto com a regulação de sinistros, Sim. né? A gente tem alguma situação ou outra, talvez que a gente não tenha um regulador, mas é raro. A gente trabalha junto com os reguladores e a gente é designado pela seguradora ou pelo próprio regulador, dependendo qual a política de cada seguradora, né? Cada uma tem a sua forma de trabalho e a gente faz esse desenvolvimento. Mas normalmente o regulador é aquele, né? Vocês já passaram aqui com o pessoal de regulação, né? Com o Edu, falar com o Rafa, com o Adriano, o pessoal que Somos fãs do Adriano aqui, desse era podcast. amigaço nosso, os demais estiveram aí, né? Então o regulador é o cara que vai orquestrar esse grande projeto que você tem que dar um sinistro, né? Muitas vezes é muito simples, que é o seu carro que bateu, você arruma a porta, vai lá na oficina, orçou, ajustou, viu como é que a polícia responde para aquilo, paga, certo? Resolvido o problema, muito simples. Quando você começa a entrar em coisas mais complexas, você precisa também trazer gente que possa agregar um pouco mais de Sim. conhecimento sobre aquilo. Porque não é simplesmente você chegar lá e falar, pega fogo nesse prédio todo aqui. Aí você olha e pensa, quanto vale isso tudo? Ninguém sabe. Então, Ninguém sabe. como é Qual que foi a mensura causa? isso? Como é que mensura isso Ninguém tudo? sabe. Qual é a causa? Também não sei. Então a gente precisa estudar tudo isso. Então você não estuda tudo isso e faz todo esse trabalho apenas fazendo uma gestão de um grande projeto, que é o sinistro. Então o regulador vai fazer a gestão desse grande projeto junto com a seguradora e a área de sinistros. Vai falar, cara, agora eu tenho uma parte civil toda para refazer aqui, ou reparar, ou remontar, ou reconstruir. Tem uma parte de MMU, esse conteúdo todo que tem aqui, o ar-condicionado, a eletricidade, né, os móveis, o computador, Uhum. que tem que refazer, a parte elétrica. E a gente também entender qual foi a causa desse sinistro, porque as apólices respondem diferente a diferentes causas, né? As apólices está lá para responder. A gente fala a responsabilidade da apólice sobre o evento, então ela vai responder sobre aquilo. Se eu não souber a causa, não souber quanto custa, eu não consigo entregar aquilo que o seguro precisa entregar. E também não consigo responder para o mútuo, que é a seguradora e todo mundo que paga prêmio de seguro, de como é que eu vou reportar aquilo, sabe? Quanto foi minha perda, afinal, como seguradora, e como é que eu vou poder fazer o preço do próximo seguro para você? Porque tudo isso influencia ali. Como é que eu sei tudo isso? Então, você vai lá e aciona um perito. Dependendo da situação, você aciona uma perícia como a nossa, por exemplo. Pô, eu preciso de um cara de civil, um cara de mecânico, um cara de elétrica, alguém que possa fazer esse ajuste para a gente. Então, o regulador ou a seguradora faz o acionamento para a gente vai e começa a fazer esse trabalho junto com a regulação, para tentar entender como vai ser feito todo o escopo de reparo e também fazer a investigação profunda sobre a causa para poder responder. Então, aí começa um trabalho que às vezes ele pode ser muito rápido, muito simples, mas muitas vezes ele é mais complexo e um pouco mais moroso. E aí É. depende muito da gente ajudar muito o segurado a conseguir dar a informação para a gente poder Percebendo trabalhar. isso tudo aí, porque você me falou tudo, parece que realmente é um caminho muito grande para você fazer toda uma perícia, vai demorar. É, É o que você falou, é que tem muitos personagens, né? Tem muitas sim, pessoas que participam. Aí depende muito do sinistro, né? Tem sinistro que vai ser depende. mais complexo, então vai ser, sei lá, uma equipe muito grande. Sim. Tem sinistro que é mais simples e é uma equipe pequena que vai conseguir fazer rápido. É. Mas de qualquer forma, realmente leva um tempo. Não é uma coisa de um É, dia para o outro, vamos eu dizer vou assim, né? antes compartilhar uma coisa que eu costumo conversar com o segurado quando a gente senta com o segurado, né? Toda vez que existe um sinistro complexo, grande, né? Alguma coisa assim, um pouco mais. Você sabe quando é complexo, quando é É. simples. É. Normalmente a gente sabe, lógico que a gente não é dono da razão, às vezes a gente erra, mas a gente sabe. A gente senta com o segurado e contar uma história para ele. Fala, olha, estamos aqui para trabalhar com você. A pólice de seguro veio aqui para responder aquilo que você realmente contratou e a gente vai colocar de volta todo o patrimônio que ela puder colocar para você. Mas existe um trabalho de formalização para você entender o que você perdeu, como você vai repor, e eu preciso trabalhar junto com você para fazer isso. Mas não tem uma pólice de seguro aqui que vai tirar o seu trabalho. Você vai ter que trabalhar, dedicar gente da sua equipe para buscar informação. Quer dizer, existe uma dor que o segurado tem, não tem como você falar, olha,
Você bateu o carro, agora faz o Você seguinte, fica só esperando, senta né? na sua cadeira É, que o cara vai pegar vai seu ter carro, isso. vai levar fazer orçamento, vai trocar as portas para você, vai arrumar, vai colocar ele de volta na sua garagem do jeito que ele estava antes. Esse trabalho não tem como substituir, até porque se for o carro, você ainda consegue. É, Mas você está falando da petroquímica ali, que eu vou exato. entrar na É. petroquímica do cara e vou fazer o quê? Né? Dá licença aqui, senhor, esse forno aí tá errado. Abrindo as Eu vou portas. trocar Abrir as seu coisas SAP aqui. aqui, vou pegar toda a sua peraí. documentação, você pode É, ficar aí não descansando. tem como, né? A dor o segurado passa por um momento que ele vai ter que fazer uma gestão da crise dele. E a gente está lá para ajudar a fazer essa gestão. Mas muitas vezes nosso trabalho também, além de ajudar a fazer a gestão da crise, né, colaborar com ele, é pedir um monte de coisa que ele não gostaria de ter que mandar para ninguém. Porque é uma formalização de informação para que eu possa dizer quanto é essa perda e como a polícia responde. A gente tem desse trabalho, assim, pegando um gancho, né, a perícia que passa por esse bem colocado os universos, né, de causa, extensão de prejuízos e quanto custa para repor, né, singularizando um pouco nesses 3 pilares, ela é um processo de convencimento de todos. Então a gente brinca que é a arte do convencimento. E quando passa pelo convencimento, passa pelo seguinte: a gente precisa entender o que aconteceu, precisa estar convencido daquilo, com ciência, com engenharia, com lógica, com técnica. Esse convencimento nosso, eu preciso trazer aqui para a seguradora para que ela entenda e se convença disso, que tem que falar com seus co-seguradores, com seus seguradores, com o seu corretor. Então, ela é um processo, né, quer dizer, lógico, né, quer dizer, sequenciado, quer dizer, de um grande convencimento. E para tudo isso, eu preciso não burocratizar, mas eu preciso lastrear esse convencimento em cima de documentação, em cima de informações que sejam informações que me deem a tranquilidade de sair do universo da opinião. Quando a Nossa, gente, isso é muito bom, hein? quando a gente fez e aí, trazendo um pouco, né, você fala assim, cara, pegou fogo, né? Você entra num lugar e fala assim, meu Deus, como é que tem perícia de causa nisso aqui? Tá tudo queimado, Verdade. né? Aí hoje nós temos, né, assim, bastante gratidão, nós temos mais de 50 engenheiras e engenheiros na companhia. Brincando sobre a senioridade, tem um que tem 34 anos e ele tem pós-doutorado. Uau. 34 Caramba. anos. Nossa, E aí verdade. a gente tem mecânicos civis, elétricos e químicos, todos formados e certificados nos Estados Unidos em causa de incêndio. Na verdade, Austrália, Edimburgo e Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de fazer esse curso. E por que eu estou trazendo ele? Porque no curso, a primeira coisa que você aprende é que a sua opinião não vale absolutamente nada. Não, isso é muito bom, né? É o Até para o famoso- nosso segurado, né? Sim. Entender que Isso. tudo que a gente faz aqui na ACAD e com as empresas que trabalham com a gente tem essa mentalidade de ser transparente. Não é a minha opinião que tá sendo em causa Isso, aqui, né? é isso. E aí tem até engenheiro, adoro um gráfico, né? Aí tem um gráfico lá que diz que no começo o que você tem é muita opinião e pouco dado e informação. E no final desse gráfico, é uma Muda curva tudo. assim, que ela vai, né, uma reta assim, diagonal, e lá no final você tem muito dado e informação e lá embaixo nenhuma opinião. Uau. É. Então o que você trata é com dado, com informação, com documento, você forma um entendimento técnico, né, quer dizer, sobre aquela referência científica, faz o trabalho de convencimento, aprende a contar essa história de uma forma desmistificada e ilustrativa, e aí você caminha por onde a gente acredita. A grande missão da perícia é você encontrar uma solução para o problema, Sim. né? E a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer esse trabalho é: existem dois peritos, o da razão e o da solução. Qual você quer ser? O perito da razão não entrega o resultado que o seu cliente precisa, né? O momento do sinistro é um momento Delicado, difícil, né? Super é um delicado. momento duro para aquele segurado. E é a primeira e talvez, não sei se única, condição que ele tem a percepção de valor do que ele contratou. Porque até então ele contratou uma folha de papel chamada apólice. É aí que ele Então vai saber. a verdadeira, ou grande entrega desse produto é com o sinistro. Então tem muito valor nesse trabalho, Sim. né? Quer dizer, é quando você gera a percepção de valor da seguradora. Claro, vai enfrentar as dores, vai enfrentar apólices com algumas limitações e faz parte, né? Quer dizer, as limitações. Mas ela tem um ato social importante, né? Quer Que dizer, poderia Mas ser é. muito pior, né? Mas A sabe que ausência do seguro traz danos muito maiores do que. Mas sabe que a comunicação bem feita e clara, quando a gente tem essas oportunidades logo no começo de um sinistro, elas trazem, claro, com alguma exceção ou outra, trazem sempre uma condição de experiência boa do segurado com o sinistro. Ele tem uma experiência boa, ele consegue entender
que as limitações que ali estão, ou que podem ser aplicadas, e as perguntas que eu vou fazer, são por uma questão que é necessária para o ajuste, regulamentar, inclusive, para o multa e tudo isso. Tem até uma história do Léo com um caso, um sinistro grande que teve há um tempo atrás, um segurado bem grande, numa outra seguradora, que era perito. Ó, nós éramos, né? Mas o Léo estava liderando isso com o nosso pessoal. E foi um incêndio bem grande, bastante importante para trabalhar e muito delicado, né? E o Léo, Eu já ia perguntar, conta pra É. gente o caso do Não, mas veja só, é isso aí, vou contar. O Léo conta o caso, eu vou te contar o que aconteceu. A gente entrando no segurado, logo no começo, segurado muito ativo, um CEO de empresa, conhecido, inclusive, muito ativo, querendo trabalhar. E o Léo foi na reunião, logo a pedido até do cliente também, vamos lá, todo mundo, né? Junto com todos os peritos que vão trabalhar no caso, com o regulador, quem mais tiver. E o segurado estava com o advogado dele, eu acho que tá certo, tinha que estar, né? Com o pessoal e com a equipe dele. E o advogado comentou pro Léo: nossa experiência com seguro não é boa, porque vocês querem vir aqui e pagar o mínimo que puder. E o Léo falou assim para ele: olha, cara, me dá a chance da gente poder conversar de forma aberta e você ter uma experiência diferente. Você vai conseguir ter uma experiência diferente. Me dá essa oportunidade de fazer esse trabalho. E a gente fez, né? E foi um serviço muito grande, mercado importante, muita gente tem. Quando a gente fala mercado, é seguro, com seguro, o que você imaginar mais participando disso, quer dizer, logo tem que ter uma comunicação muito ativa. Serviço muita gente complexo, tinha várias arestas para parar com relação a valor em risco. Depois a gente pode falar sobre essas coisas que a gente faz aí, que é parte da perícia, várias arestas para parar, para ajustar. E no final das contas, o segurado falou: pô, minha experiência é outra. Eu tive uma boa experiência. Por quê? Porque a gente joga aberto desde o começo. Falou, cara, sua vida não é simples, não vai ser fácil, vai ter bastante trabalho. Eu não vim aqui para te cortar nada, eu vim aqui para ajustar o que você teve de perda, esse é o escopo seu de reparo. Seu escopo termina aqui, a pólice responde para esse escopo dessa forma, esse tipo de causa. Tá tudo certo? Tá tudo entendido? A sua experiência é essa? O quanto antes você dá a informação, quanto antes eu reporto essa informação, eu reporto a perda e consigo te pagar. Né? Óbvio que pode ter um serviço que você não tem cobertura? Pode. Mas aí né, nem tudo nessa vida é Porque como a gente tem quer, né? aquilo, né, do segurado, né, de ele achar que realmente o sinistro, vou ter que acionar um seguro, não vou receber tudo, e aí não sei o quê, aí fica realmente tem todo esse atrito, né? E aí acho que tem esse ponto, né, de apoiar ele e falar, não, calma, vamos sentar, vamos É isso. conversar, É eu o vou te tal mostrar de o que que alinhamento é, de o que não é. expectativas, É né? isso aí, gerenciamento de expectativa. Né? É, Quando você é claro desde o início, a tendência é que porque o momento seja é mais delicado, né? simples. O momento do acionamento, ele é delicado, né? Que a São pessoa já não pessoas. tá meio que, falou, né? Ele tá na razão dele, ele quer porque quer resolver tudo, ele E quer na essa, hora, e e essa é a hora que ele hora, tá assim. essa Precisa de hora de alguém. você fazer a gestão da expectativa logo no começo é muito importante, porque se for uma empresa grande, né, um segurado grande, importante, que queira ter uma organização boa com relação até à contabilidade dele, nesse primeiro período ali, ele vai fazer uma avaliação, ainda que mal feita, porque é mal feita até você conseguir, da perda dele, e vai reportar lá para o financeiro dele. O CFO, É. nossa perda é X, hein? O CFO vai lá na contabilidade e escreve, vou receber X do seguro. Só que esse cara esqueceu a franquia, esqueceu o valor em risco, Então, esqueceu a cobertura já limitada. acha que vai E ter se você tudo. não falou com ele sobre isso logo no começo, cara, tô aqui, tô ajustando, mas fique esperto. Sua pólice está aqui, ela responde assim, ela funciona desse jeito. Uma conversa tem que ser franca, né? Uhum. Se você não fizer isso, esse cara reporta pro CFO dele e mudar isso depois. A foto foi tirada. Você mudar a foto depois que a É, Não tem casa foi como. tirada, vira uma vira briga, briga. então, É isso aí, Tem vira briga 0,7 para desnecessário. mudar isso no Photoshop. Pegar só uma caroninha aqui pra gente não se perder nesse sinistro, ele era um sinistro de centenas de milhões, pra Eita. você ter uma ideia. E aí, quando você usa da empatia, você entende que o cara tem uma história de vida, ele tem uma empresa, ele tem um business, e o negócio dele está afetado. A longevidade, a sustentabilidade, a continuidade do negócio dele está afetado. E acho que essa é uma oportunidade que, né, que o seguro tem, né, de botar, de alguma forma, ajudar a recolocar ele na rota. No final desse trabalho, quer dizer, aconteceram duas coisas muito legais. Esse mesmo advogado ele falou, cara, eu queria me desculpar. Não no sentido que ele tivesse culpa, né? Ele falou, mas acho que eu pré-julguei e realmente a gente teve uma experiência diferente. Hoje eu saio daqui com uma impressão diferente sobre o mercado de seguros. E dentro da seguradora, os responsáveis pelo sinistro lá ganharam um prêmio do melhor experiência de um segurado dentro do Uau, sinistro. que Caramba. legal, hein? Esse isso foi finalizado em menos de um ano. Pelo tamanho dele, E é pelo muito tamanho dele é incomum. muito rápido.
né? Então, acho que assim, claro, o segurado colaborou, ajudou, isso é muito importante, né? Você tem um segurado colaborativo que te ajuda, que participa. Eu lembro que nesse caso a gente tinha nas reuniões presenciais, gente para dedéu. Ele falou, cara, eu preciso disso, disso e disso. Ele falou, fulano, vai lá. E ele pega lá, pega não sei o que e tal. A gente ficava sentado lá esperando, né, no bom sentido. Então, assim, o segurado precisa colaborar, Se né? fizer É uma importante. aspa sobre isso, tiver segurados que estão assistindo a gente Com aqui, certeza tem, é tá? importante entender isso. A gente não é a velocidade que o sinistro é entregue, ela também é relativa à velocidade que a informação que o segurado consegue É, Enviar, angariar né? e vocês vão enviar. até tal lugar, né? Então, Vocês o vão até segurado, aqui. nesse caso, investiu o tempo de uma equipe dele, de gente dele, para ter informação muito rápido. Ele não pegou e falou assim: ah, meu, ó, fulano e ciclano. Tem aí não sei quantos terabytes de documentos, vocês vão atrás aí, a hora que vocês conseguirem, vão jogando na mão de alguém. Não, ele Eita. falou, cara, fulano, ciclano, beltrano, vocês são equipe disso aqui, trabalho organizado, com prazo certo, e você vai fazer esse projeto caminhar. Então o segurado investiu um tempo e dinheiro nisso. Isso ajudou muito Muito. ele. Então, assim, importante o segurado entender isso, que às vezes esse investimento de tempo e dinheiro gera uma Gera indenização de seguro economia. muito mais É, Gera rápida. você economia gera um para resultado eles. super bom. É. Que projeto você tem dentro da sua empresa, do tamanho desse sinistro, e você está investindo um tempo de 2, 3 pessoas. É isso Então, aí. pô, projeto desse tamanho, talvez valha a pena eu colocar 10 pessoas com uma organização de gestão boa Uhum. e eu vou conseguir entregar bem. Foi o que esse cara, né, esse segurado acabou fazendo. Isso aí. É interessante a gente pensar que vocês fazem avaliação de vários tipos de sinistro, né? Mas existe algum sinistro que vocês, assim, cara, isso aqui sempre é o que mais a gente tem aqui no nosso portfólio, se a gente for pensar assim, lá na Estatisticamente, Criptória? incêndio é o que tem mais. Não Tem sei. de tudo, né? Que E é bom, o no mais sentido cabeludo? de... Esse ali? Esse é o mais cabeludo? É o mais. Olha, eu vou te dar uma resposta assim. A nossa vida não é quieta. E eu diria o seguinte: existe uma verdadeira e real oportunidade de aprender todo dia. Todo dia tem uma novidade. Estou há 20, sei lá, 2, 3, o Deco tá quase 30, estou arredondando aqui. Fica à vontade. Todo dia é uma oportunidade de aprender algo novo, e eu acho que isso é uma coisa encantadora no que a gente faz. Você pode. Hoje nós temos mais de 10 mil sinistros finalizados. Coisa pra caramba, hein? Gigante. Pode ser incêndio repetido no mesmo segurado, com possivelmente o mesmo gestor lá dentro, e a história não vai ser igual, né? Então, assim, cada sinistro tem um encanto diferente, no sentido encanto, ainda que seja uma coisa ruim, um encanto pelo aprendizado, pela oportunidade. Hoje, né, nós nossos 50 engenheiros de diversas especialidades, cada um contribui um pouco com a sua senioridade e com o que aprendeu. Mas fatalmente nós vamos estudar um pouco mais. E o que tem de valor nisso é que, né, quando você se coloca como perito, perita, você não é o senhor do conhecimento, né? Você tem uma bagagem, né, importante. Mas muitas vezes, quando você está dentro de um segurado, ele tem mais conhecimento que você. Porque você pensa o seguinte, você está dentro de uma indústria. Quem conhece os detalhes da indústria mais do que você? O próprio segurado. Então, o perito ele tem que ter a capacidade de trazer o seu conhecimento, a oportunidade de simplificar essa engenharia, às vezes muito complexa, contar essa história de uma forma amistosa e amigável, para não ser aquele médico que faz aquela receita que você não sabe se está com gripe ou com uma doença rara. Mas no final do dia, quer dizer, se você entender que aquele segurado, possivelmente, ele tem detalhes e expertise maior do que a sua, aí você constrói uma real oportunidade de conhecer melhor as coisas, né, embarcar mais conhecimento e melhorar a sua posição para você discutir o próximo sinistro. Então eu diria assim, cara, cada sinistro tem o seu encanto. O que mais tem numericamente são São incêndios. incêndios. Uma outra coisa que eu queria entender melhor é quando a gente está falando, a gente tem falado muito a relação critério-segurado. Segurado. Como é que funciona essa relação com o corretor? Tem muitos corretores que também acompanham os seus clientes quando existe algum sinistro, ou a relação de vocês é muito mais focada no segurado mesmo? Vou me permitir uma liberdade poética, dizer uma coisa que eu acredito, mas é uma percepção, acho que também ela é do grupo, né? Existe um verdadeiro e único cliente, comum a todos. E eu nem vou chamar ele de segurado, eu vou chamar do próprio sinistro. Se a gente conseguir enxergar que o acidente, ele é o cliente comum da seguradora, do corretor, do perito, do Sim. regulador, você tem uma tendência a encontrar um caminho de solução melhor para todo mundo. Não dá para você viver uma perícia sem falar com o corretor.
Não dá para você viver uma perícia sem você falar com a seguradora, com o segurado, com o co-segurador, com o ressegurador. Então, precisa de maturidade para que você, entendendo que cada um tem o seu papel, Sim. né, e a gente não pode ir além do nosso papel, mas dentro do nosso papel, a gente precisa se comunicar e transitar com todos. E o corretor, ele é o intermediário de toda essa relação, ele é uma peça fundamental dentro de um processo, de um sinistro, de uma perícia. E se você não construir uma relação positiva, solucionadora, dentro da ética, da técnica, inclusive com o corretor, talvez no final do dia você vai estar prejudicando quem? O sinistro. E, de alguma forma, toda a cadeia. Né? Então, eu acho que assim, não dá para não olhar Não olhar. com esse Mas aspecto. tem é exatamente isso, é verdadeiro. Mas sabe que cada dia mais você consegue. Eu falar, não dá para você terminar um sinistro sem ter o corretor? Dá. É, Quer dá. tornar tudo mais difícil normalmente, porque a comunicação com o segurado, sem o corretor, que já conhece o segurado, já está adaptado a trabalhar com ele, que já tem um contato, está mais próximo, já conheci o cara antes do que a gente. Muitas vezes a gente conhece o segurado, que a gente já foi muitas vezes lá, ou a gente trabalha numa apólice que já é até designado por ela mesmo para trabalhar, mas a maioria das vezes o segurado conhece o corretor. É quem pode traduzir as coisas de forma muito mais o segurez pro dia a dia. Dia a dia. É. Esse cara ajuda. Então, cada vez mais o que a gente vê é o corretor mais envolvido em trabalhar de forma positiva dentro do sinistro. Então, quando o corretor consegue fazer isso, ele ajuda a gente demais a fazer esse trabalho funcionar. Quando o corretor não consegue fazer isso, a gente mais trabalho, Então, é mais trabalha difícil, a mais, né, comunicação, pra a fazer gestão da isso. expectativa é mais difícil. Então, assim, o corretor ativo, e tem muitos hoje cada vez mais ativos, que estão valorizando suas áreas de sinistro também, investindo tempo, dinheiro, treinamento nisso, estão trazendo para a gente experiências melhores em sinistros. Eles se envolverem mais, aí ajudam mais. Então, quando tem um corretor que é ativo, para a gente é melhor e a gente trabalha bem com eles. Porque eles são peça-chave, Fundamental, fundamental. fundamental. Não tem como você falar, não, corretor aqui A não gente preciso sempre gosta dele. de bater Não muito nessa preciso. tecla de que na CAD a gente gosta de ter corretores que não são tiradores de pedido. É isso Né? aí. Então, eu acho que Nem essa. repassadores de documentos. Exatamente. Isso. Então, a ideia é, e isso que vocês estão falando reforça muito, né? É. Isso que a gente tem falado muito para os O papel corretores. dele, né? O papel dele não é só realmente de trazer e de fazer a pólice e pronto, agora eu já vendi, a Esse é o pólice serviço sua, eu vou ficar todo, é aqui, isso aí. né? É de ponta a ponta. E a experiência do cliente, no geral, o sinistro, melhora muito É, com porque o se a gente corretor for parar pra ativo. pensar, né, o que a gente falou, né, o seguro, a gente não quer nunca acionar o seguro, né, ninguém quer acionar o seguro, mas quando aciona é o momento de você colocar todo aquele apoio, né, de como é que eu posso apoiar, porque eu te ajudei a te assegurar, como é que eu posso te ajudar agora, ajudar a perícia, ajudar o segurado, então é o fundamental porque ele cria uma experiência muito boa pro segurado, né, porque, querendo ou não, a gente tem esse costume de falar que, seguro não é importante, não quero seguro e tal. Aí, quando rola um sinistro e quando acontece isso, fala, pô, realmente, o sinistro pra mim me ajudou. É isso. Então, ele ter essa experiência de ponta a ponta é essencial. Ele tem que Tem participar. que participar. Eu acho que é importante. Não, sem dúvida. E as conversas difíceis, elas têm que acontecer Tem que muitas acontecer. vezes num sinistro. Não tem jeito, né? E fatalmente ela vai acontecer. Então, e nesse instante, até que você conquiste a confiança daquele segurado, dito naquele caso, né? Quem é você? Né? Aí parece que você é o cara do FBI, né? Ou CSI, né? Fala, Não, "Puxa, Chegou a perícia, quando né? eu Chegou a pensei em perícia, fazer. Chegou a auditoria aqui. Chegou a perícia, Galera de óculos escuros aqui assim, ó. Chegou a perícia, todo mundo de Aquela- preto, folhetinho, Não é? chegou, pronto. Eles chegaram. e nesse instante, quem é a relação de confiança do segurado? É o corretor. Então, ele precisa se apoiar naturalmente no corretor até que ele possa entender que aquilo é um time que está Que ele tá no trabalhando ambiente seguro. dentro das limitações que eventualmente a pólice possa ensejar, mas que ele está no ambiente seguro e está todo mundo trabalhando a favor de uma solução. Pegando uma carona muito rápida aqui, você deve ter escutado um pouquinho sobre o Claims Day, né? Quer dizer, é um evento do mercado que a gente teve, acho que o prazer e a honra de ser um dos idealizadores. Ele nasceu dentro da Critério, junto com o parceiro o RPZ, mas ele também nasceu, né? Quer dizer, num almoço que tinha uma grande corretora na mesa. E a ideia do Claims Day era a gente começar a desmistificar essa coisa dos lados.
Nossa, no- top. né, nos É lados importantíssimo. opostos, né? Quer dizer, isso aqui é uma disputa. Não, isso aqui não é uma disputa, isso aqui é um trabalho de cooperação, um trabalho de, Apoio, né? de conexão, é um Colaborativo, trabalho né? colaborativo. E a gente já foi em alguns outros eventos do mercado, em absoluto, fazendo um comentário crítico a isso, mas ele naturalmente ou não tem o broker, ou não tem o segurado, e ele é só o lado dos prestadores de serviço, e está tudo bem. Ele pode ter uma proposta diferente. O Claims Day ele tem uma proposta inclusiva no sentido de, cara, como essa cadeia funciona? Ela precisa de todos. No Claims Day tinha seguradora, ressegurador, co-segurador, corretor, tinha risk manager, a gente quer que tenha mais segurados lá, tinha prestadores de serviços de perícia, de regulação, tinham todos os nossos concorrentes, ou a maioria deles. Acho maneiro, acho que é importante, né? Porque isso é Criar um importante. ambiente. Se você quer construir maturidade para esse Exato. mercado, Mercado. quer dizer, você precisa colocar o mercado junto mesmo, Exato. né? Então, acho que essa é uma visão, não sei se a palavra é mais moderna, mas eu acho que ela é um pouco diferente Não, do que mas ela acho era que no parte do passado. princípio que você falou, né? O ponto principal é o sinistro. Então, Isso todos aí. os personagens ao Isso, redor, né? A gente é não isso está aí. falando só da perícia, está falando sinistro é um assunto que Isso tem aí. diversas pessoas. Cada um tem o seu É papel. porque você imagina o pensamento do segurado que não conhece esse assunto, ele acha que ele está no lado oposto a você. É, ele acha que Ah, eu tô do está outro lado da mesa. conflitando, né? Então Ele o acha que juiz está aqui, cada um de um lado dessa mesa. Essa situação do segurado que vê a oposição, o que que ele faz? Ele vai querer, não, isso aqui eu não vou mostrar, isso aqui eu não vou ele é falar. mais Isso reativo, aqui o né? cara está me perguntando porque ele está querendo alguma coisa, ele está querendo chegar no final. E aí, se você já coloca a cara, não, o que eu estou querendo é isso aqui, eu quero saber essa informação, porque se acontecer isso, acontece isso, se acontecer isso, acontece isso. Isso bem claro com você. Algumas coisas podem ser boas, outras nem tanto, mas a sua expectativa tem que estar em torno daquilo que é a realidade. Uhum. A verdade é essa e o que vai acontecer é isso, mas eu preciso da sua informação e da sua ajuda. Não estou do seu lado oposto aqui, eu estou aqui para te ajudar a fazer esse sinistro ser mais rápido, É, então, deixar mais claro justo. para ele, né, o que vai E seu acontecer. projeto de liquidar o seu sinistro ser um negócio de sucesso. Agora, se a gente está em lado oposto, você não me dá informação. Eu não tenho a informação, eu não consigo saber a informação. Você fica Ficou jogando brincadeira de é um gato jogo e de rato. Fica ali, pôquer ó, e só você não ali. sabe quem ganha. Mas O paciente muitas está lá vezes isso foi sofrendo. assim, É, né? e fica decidindo. Muitas vezes isso foi assim, às vezes é. Mas hoje em dia, cada vez mais, a gente tem uma maturidade de mercado, de conversa com os corretores, conversa com os segurados, conversa com a seguradora, de que a gente pode realmente deixar essas coisas muito mais claras, se comunicar melhor e fazer tudo ser mais rápido e mais simples. Então, acho que maturidade vem vindo. E o Claims Day veio com essa oportunidade mesmo, a gente colocar todo mundo ali para discutir um pouco mais do que só seguro, mas seguro e sinistros, né? Vamos falar da vida de sinistro? Vamos falar quais dificuldades a gente tem, quais boas coisas a gente sabe fazer, quais coisas a gente não faz tão bem, como é que a gente melhora nosso atendimento, nosso dia a dia, como é que a gente faz o segurado ter uma experiência melhor, o sinistro como um E a cliente gente ser só cresce atendido, assim, né? Ouvindo, né? Não escutando. tem como ser diferente. E agora eu quero entender como é que foi esse match com a CAD, né? Vocês trabalham com a CAD há quanto tempo? Como é que foi para fechar essa parceria? Vocês estão satisfeitos? Fala que sim. Entendeu? Diz pra gente como é que foi isso aí. Puxa, a CAD é cliente nossa há muito tempo, né? Hoje é um dos maiores clientes que a gente tem, né? Desde Argo, né? Desde a água, imagina. E primeiro, Somos bons primeiro, clientes. primeiro, primeiro presidente da casa era o Pedro. O Pedro foi presidente da Zurich quando eu trabalhei lá. Era amigo meu e quando ele fundou aqui, conversei bastante com ele. Mas desde lá, né? Eu ainda nem estava na Critério, né? Verdade. E desde então a casa é cliente. O Rafa, um amigo nosso de mercado há Muitos anos. 20 anos Rafa é o também. Frag, né? Frag, Fragnan. o Frag É o Frag, você É viu o o Frag. Frag? É Eu o chamo ele Frag. de Frag. Você chama Meu ele de chefe. Meu Rafa, chefe. Mesmo né? é Frag. Mas isso começou assim, né? E acho que vem consolidando cada vez mais. Quanto mais a CAD tem investido o tempo dela e desenvolvimento e trabalho dela, a gente vem conseguindo entregar um trabalho legal, bom, e acho que eles vêm prestigiando a gente É, com essa resposta, né? sem De dúvida. querer também um bom serviço, né? Acho Eu que fico muito em paz, porque se vocês estão aqui no nosso escritório, vocês sabem que pela parede está escrito os nossos valores, né? é E ser humano acima de tudo é um dos nossos valores que que a gente tem ali. muito bom. E ouvir de vocês me dá uma tranquilidade muito grande de que a gente olha o sinistro, né? A gente olha a dor. É esse tipo de parceiro que pra gente faz a diferença. É. Porque é o nome da CAD, no final das contas, que vai ficar ali. Isso. Então, toda a experiência que o segurado, o corretor tem com a gente também perpassam por você, passa por vocês.
e dá um calorzinho Dá no um coração, valorzinho, né? sim. Perceber que, tipo, como é empático, né, o papel de vocês, né? Tipo, como vocês falaram, não, vamos começar primeiro a alinhar a expectativa, de explicar, conhecer, e não chegar, tipo assim, ó, é isso que vai ser feito, ponto, né? É meio que É entender, humanizado o assunto, humanizar né? E É isso, né? precisa humanizado. ser. Sabe que a gente, né, assim, a CAD é um grande parceiro que vai além de nos dar a oportunidade de trabalhar. A gente sempre brinca, e não é uma brincadeira, mas a gente quer o trabalho, a gente precisa do trabalho, mas a gente quer merecer o trabalho, né? A gente quer prosperar junto com a companhia. E eu acho que o trabalho da perícia, ou qualquer trabalho de prestação de serviço, ele vai além de você fazer a entrega pelo qual você foi contratado. Eu acreditei que sempre dá para fazer algo diferente, né? Com certeza. Então, a CAD é uma empresa que a gente já fez treinamento, né? A gente fez um dia um treinamento, tinha umas 40 pessoas presentes e 80 online. A gente tem, né, o nosso Academy aqui, né? Que é o nosso Tá aí, ó. nosso Aí, ó. projeto Aí, ó. de treinamento, programa de treinamento contínuo. Então, essa troca é rica, né? Então, a CAD, ela deixa de ser só assim, aquela relação, cara, você me dá um trabalho, eu te entrego um produto, você me dá um trabalho, eu te entrego um produto. Tem uma construção, né? Quer dizer que é uma construção de como é que a gente pode. Está num projeto super legal aqui com a área de transportes, cara, como é que a gente pode melhorar os prazos, como é que a gente pode melhorar as entregas. A gente desenvolveu um app de checklist para uma área aqui específica, é, pela iniciativa da própria CAD, que comprou essa ideia junto com a gente, nasceu um app, hoje nós estamos testando ele, né? Ele está testando com alguns prestadores que não somos nós, a gente é um piloto que é um prestador que está lá no campo, mas a gente fala, cara, como é que a gente para de reclamar de um possível problema no campo e agrega valor para que isso seja uma solução, né? Então, assim, a CAD é super parceira e embarca com a gente nessas boas ideias e bons projetos. Não Adoro. vira só fornecedor, né? Vira realmente relacionamento, é um É isso, parceiro mesmo, né? isso. A gente quer um pouquinho mais, às vezes, do que propriamente o trabalho, né? Como o Léo falou. A Isso. gente quer também fazer uma coisa É. melhor, né? Quer ser melhor do que a gente era ontem, fazendo uma coisa legal, que possa servir para o mercado, para a CAD e para nós, né? Para o próprio cliente receber uma coisa melhor. Então a gente não quer, não é só Só trabalhar fazer fazendo aquilo a lá, mesma né? coisa que Só a gente fazer sempre sempre arroz e fez, né? feijão, né? Nesse lance humanizado que você falou, uma coisa que a gente faz isso, a gente treina muito a nossa equipe, né, dentro do Academy. E sabe qual é a analogia que a gente faz do que nós somos? Nós somos um pronto-socorro da seguradora. Imagina que a seguradora é dona do hospital e a nossa equipe está lá no pronto-socorro. Qual que é a primeira coisa, qual que é a primeira É coisa isso que você faz quando você recebe um paciente no pronto-socorro? Você acolhe ele. É isso. É. Aí você começa a entender, né? Quer dizer, o que ele tem, o que ele que tá doendo? precisa. O que E tá às doendo? vezes não tem jeito, é ruim, né? Tem que fazer exame, Vai tem ter que que fazer fazer. isso, uma cirurgia, o que quer que seja, é a dor do sinistro, né? Ou passa Faz aquela metaforicamente, triagem, né? Aquela né? triagem Mas a primeira coisa que toda. você precisa fazer é acolher. Você precisa acolher aquele paciente. E você precisa ter disponibilidade. Por isso que a gente, É. né, sempre com um espírito, acho que, né, otimista e empreendedor. Hoje nós somos em 75 pessoas, temos mais de 50 engenheiros, 10 reguladores. Por quê? Porque não dá para você chegar num pronto-socorro Passa e, amanhã. e o cara fala, passa amanhã. Não dá. A gente tem essa ideia que o Léo falou, da disponibilidade, né? Ter bastante gente para estar disponível. Obviamente, com uma relação que a gente tem com o mercado, você me liga amanhã e fala, olha, explodiu alguma coisa ali, eu preciso que você vá lá. Ah, cara, não posso. Tô cheio de trabalho. Se a gente tiver, eu vou falar. E vou sempre dizer isso. Mas qual é a confiança num pronto-socorro que você passa com o seu paciente lá e fala, cara, Deixa pronto-socorro, você quebrou a lá. perna. Fala, cara, hoje não vai dar. Espera aí. Passa amanhã. Uma vez você pode até fazer, duas vezes você pode até fazer, mas você não ter a disponibilidade também é ruim. Você tem que ter a maleabilidade para poder atender teu cliente quando ele precisa. Então, se você acaba de ligar lá, a gente quer ter essa disponibilidade. Nem sempre tem, mas a gente luta para ter. Para esse pronto-socorro estar aberto sempre que você precisar, porque você nunca sabe quando vai precisar. É verdade. É por isso que Gente, constrói, né, junto. a gente tem um bloco aqui no nosso podcast que é um ping-pong. A gente vai falar uma palavra e vocês têm que dizer pra gente a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Nossa. É uma brincadeira que o só Danilo, com o nosso Deco essa, né? CEO, adora. É só que eu vou assistir. Não, os dois. Começa com o Léo. O Danilo, nosso CEO, adora essa brincadeira. Beijo, Começou com Danilo. ele, Começou com ele. e pronto. Começou com seguiu. ele. Foi. Não, porque tudo aqui a gente bota. O nosso primeiro episódio aí tá aí na playlist. Foi com o Rafael Fragnan e o Danilo. Eu assisti, mas não via ping-pong, acho que não via até lá. Tá lá no final, é lá no Por finalzinho. isso. Tem que assistir o. Pô, André, tu tem que assistir o episódio todo. Não é que a gente tá aí, Mas a gente é tava dinamismo subindo da pra cá. internet. Você não consegue terminar às vezes, né? Aí a gente começou a fazer essa brincadeira, deu super certo.
Ah, que legal. E aí o Danilo sempre falava pra gente que ficou muito nervoso, mas fez depois disso numa reunião também. Não é assim. O eu bom é vou que você falar, depois você edita, não tem problema. não tem nenhum problema. É, Isso aí. Mas a gente deixa lá, porque sempre tem que deixar. sempre vai deixar pra lá. Vamos nessa. Vamos lá, eu vou falar uma palavra, tu também. E como é que a gente faz em dupla? A gente vai fazer assim, eu vou fazer uma pergunta pra André, Ah, tu pode vamos fazer fazer pro- pra Léo. Fechado. Pode ser? Tá bom. Então, são 3 rodadas. Olha logo que você vai perguntar. Ah, hein? vou pensar Vamos aqui. lá? André, a cara de seguros, quem vem na sua cabeça? Seguro. Ah, boa. Segurado. Uma peça fundamental para a nossa indústria. Sinistro. Eu trabalho. Boa. Corretor. Parceiro. Boa, hein? Rápido, hein? Leonardo. Ó, um amigo. Ah, Critério. Uma história que me dá muito orgulho. gente, acho que a gente conseguiu resumir muito do que a gente falou aqui agora nesse ping-pong. Sou o mais fã agora da Critério. Conhecer vocês foi maravilhoso. Pra É um gente, presente pra A gente- gente. super contente. Super feliz de estar É, aqui, pô. baita experiência. Muito legal. Muitíssimo Experiência obrigado. ótima. A gente agradece vocês. O episódio, quando sair, a gente já manda aí direitinho pra vocês. Tá bom. E a gente aguarda todos vocês aqui no próximo episódio. Agora vocês podem mandar uma mensagem aí pra quem estiver nos assistindo, pros corretores, ó, filma lá aquela câmera ali, ó, da lente, manda Obrigado, que eu falo um muito. recado aí pra galera. Ah, vamos mandar um recado. Não, Betis, agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Mas o pessoal que está assistindo, venham mais vezes assistir aqui o podcast, porque é uma oportunidade de aprender, de ter informação nova. Eu estive assistindo alguns e adorei. E, pô, lembrar que sinistro e seguro andam juntos e a gente está aqui sempre para ajudar o segurado e esse cliente que é o sinistro aí. Perfeito. Léo, Parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa. Agradecer a todos que estão aqui acompanhando e curtindo a gente. Para a gente é uma honra e muito lisonjeado de estar aqui com vocês. Se tiver outro, a gente se habilita a estar não, aqui. eu já. A gente Vamos já ia falar trazer isso já. vamos Maurício. trazer o pai aí pra gente conversar. Ele vai ficar Acho que eu feliz. quero entender muito mais, abrir uma Conhecer essa porta história, agora. não, conhecer essa A gente história quer conhecer toda. essa história, gente. Ele tem um Muito livro muito obrigada. legal. Fala do livro. Vamos falar do livro, Ó, então, ó. isso. Já gostei. Gente, muito obrigado pela presença e disponibilidade de Obrigado vocês demais. e por compartilhar tanto conhecimento que pra gente Não, é foi uma fundamental aula. aprender. Uma aula. E para os corretores que estão chegando, que já estão na casa e não entendem muito bem como tudo isso funciona. E essa transparência que a gente quer mostrar sempre, né? Não, confesso que pra mim foi uma aula, porque eu conheço sinistro assim, só aquela parte lá no começo, assim, ó. Não conhecia nada desse universo. Vou te levar numa peris. Ai, também quero ir. Interessante. Você gosta, hein? E para quem está nos assistindo, esse é mais um episódio do Acadcast. Não esquece de curtir e compartilhar. A gente se vê na próxima, né, Spam? Com certeza. E fique ligado. E lembrando, ative lá o sininho para sempre acompanhar o podcast. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.